Agora, minha gente, vamos a um assunto muito sério, muito importante. A guerra entre o Hamas e Israel é um conflito de longa data envolvendo o grupo militante palestino Hamas e o Estado de Israel. O Hamas, considerado uma organização terrorista por alguns países, incluindo Estados Unidos e União Europeia, busca a criação desse Estado palestino na faixa de Gaza, na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental. O conflito envolve disputas territoriais, questões políticas muito sérias, religiosas tremendamente sérias e tem gerado muita controvérsia e sofrimento entre ambas as partes. O mundo estarrecido assiste a esse conflito. Vamos saber mais a respeito agora com o Dimas Duarte Júnior. O Dimas é doutor em Relações Internacionais, Dimas é professor do Programa de Direitos Humanos da UNIT e pesquisador da Universidade de Limoges, centro-oeste da França, capital francesa da porcelana, um lugar simplesmente extraordinário, de onde ele conversa agora com a gente. Me parece, né, Dimas? Me corrija, eu acredito sejam 2 horas, aliás, 5 horas avançadas, aí deva ser 17 horas e 30 e alguma coisa. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, professor, doutor Dimas. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde para todos nós. Já são 5 horas mesmo. São 5 horas de diferença. Então acertei no fuso horário aqui. Eu te pergunto, professor, o contexto, né, de tão tamanho conflito, que para nós, você é um especialista na área, é muito difícil entender. Onde se coloca esse contexto histórico desse conflito que assombra o mundo todo, professor? Bom, então, vamos tentar nessa tarefa hercúlea, que é de explicar um conflito que perdura há mais de 50 anos naquela região. Então, há mais de 5 décadas. E talvez até antes, porque as raízes podem ser e são, de fato, muito mais antigas. Mas esse conflito, Sérgio, é importante a gente ressaltar que ele não começa agora com esse ataque, né, do grupo Hamas ao Estado de Israel, à população de Israel. Esse conflito ele começa ainda no final da década de 40, né, quando Israel se autoproclama como um Estado independente e é reconhecido pela sociedade internacional. Isso sem levar em conta os interesses dos outros grupos que também se encontravam ali, que são de origem árabe, né? Esses grupos que estão instalados na faixa de Gaza, que ocupam, né, a faixa de Gaza, que ocupam a Cisjordânia e que ocupam também a parte oriental de Jerusalém. Então, é um conflito, como você disse, que tem como pano de fundo questões religiosas, questões territoriais e questões políticas. E aí eu te pergunto, quais são esses objetivos políticos e territoriais de ambos os lados? Por que se estabelece esse conflito tão violento, professor? Então, se eu tivesse que resumir, Sérgio, em uma frase, porque o conflito, né, isso que aconteceu agora no dia 7, foi um acontecimento único na história do conflito. Então, o que aconteceu no dia 7 é um evento que destoa um pouco de toda a história do conflito na região, que é a primeira vez que Israel sofre um atentado, é a primeira vez que Israel sofre um ataque, porque durante todos esses anos, dessas décadas, né, o que ocorreu foi o contrário. Então, essa é uma particularidade. E o objetivo dos dois, se eu tivesse que resumir para você, eu não sei se vai ser um resumo que corresponda, de fato, a toda a dimensão do conflito, mas cada um dos grupos quer o aniquilamento e a destruição do outro, né? Nenhum reconhece o outro. Israel não reconhece as pretensões dos palestinos que se encontram nesses 3 territórios e o Hamas, que é um dos grupos que lideram, né, essa resistência e atuam na região, também não reconhece Israel e prega a destruição de Israel e o restabelecimento das fronteiras e do projeto político e do projeto territorial da década de 1960. Então, professor, é uma tensão que perdura e que um pleiteia o aniquilamento do outro. E a sua exposição é absolutamente didática. Eu pude acompanhar tranquilamente. O assunto é extremamente complexo, então você sendo professor fica até mais fácil didaticamente, né, para efeito até de cognição, de conhecimento. Eu te pergunto, Israel se surpreendeu com tamanha fúria do ataque do Hamas? Isso desestabilizou politicamente Israel, professor?
Não, de forma nenhuma, de forma nenhuma. Pode ser que a gente pode dizer, a gente pode afirmar que talvez não tenha sido tão vigilante, né? Talvez não esperasse, mas por conta de toda a tensão que ocorre, talvez para nós que estamos do lado de fora, né, que não estamos naquela região, isso pode ter sido um acontecimento inesperado. Mas para quem está na região, essa tensão é presente, ela é cotidiana, né, só que é o inverso. Claro, né? Porque a tensão, a pressão, o bloqueio, as violações, elas têm acontecido sempre de Israel para com as populações que ocupam esses territórios. E agora aconteceu o contrário. Então, talvez por isso tenha chamado tanta atenção, né? Não só do próprio Estado de Israel, porque muitos estão dizendo onde foi que a vigilância, onde foi que a inteligência de Israel falhou, para ter permitido que esse ataque acontecesse de forma tão abrupta e pegasse de assalto mais de 1.000 pessoas de uma só vez, né? Então, isso é o que tem surpreendido, mas a tensão em si e dizer que o que aconteceu foi algo inesperado, de jeito nenhum, porque para as pessoas que vivem naquela região, isso é algo recorrente, isso é algo que faz parte do cotidiano daquelas pessoas. Muito interessante, professor. A tensão, portanto, é permanente. Nós que somos, eu, por exemplo, sou um neófito em política internacional. Você é um profundo conhecedor. Não te surpreende de forma alguma tudo isso, todo esse cenário visto, não talvez essa dimensão toda. Agora eu te pergunto, uma solução concreta, uma solução duradoura para esse conflito é possível, professor? Bom, é importante que não só as forças envolvidas, né, não só os movimentos palestinos, não só Israel e não só os países vizinhos, né, que se encontram na região, que toda a sociedade internacional ela olhe para a causa. Né? Eu acho que esse é o primeiro ponto. Agora, existe uma tensão também que eu considero como sendo um empecilho para o avanço de qualquer tipo de negociação, não só a tensão já posta lá na própria região entre os grupos, né? Que é o fato de que alguns países já de pronto são aliados e são alinhados com a postura de Israel e outros, né, que são alinhados com a postura dos povos palestinos. Então, esse é o primeiro obstáculo a ser transposto, né? Que a sociedade internacional ela olhe para aquela região com uma visão de conjunto e não tomando a parte já de imediato de um lado em desfavor do outro. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é saber que o que está acontecendo lá provavelmente também não vai ficar restrito lá naquela região. Eu estava atualizando as notícias aqui hoje, assim que a sua equipe entrou em contato comigo, para saber o que estava acontecendo. E aí eu não tinha lido o jornal daqui da França hoje, né? E eu vi que eu já tinha tido a notícia que, por exemplo, o Palácio de Versalhes ele foi fechado 3 vezes já nas últimas semanas, teve atentado em Bruxelas e hoje 11 aeroportos na França já amanheceram com estado, 8 foram fechados e outros 3 em situação de alerta por conta de ameaça de bomba, né? Então, o que acontece? Provavelmente, essa tensão, ela também não vai ficar na região. Então, é muito importante que a sociedade internacional, ela olhe para o que está acontecendo lá como algo que vai ter repercussão para além das fronteiras territoriais daquelas populações diretamente envolvidas. Inclusive, professor Dimas, eu te agradeço, porque eu ia te perguntar a respeito até dessa atualização com relação ao Palácio Versalhes. Eu acompanhei hoje no noticiário uma coisa muito séria, né? Essa tensão toda ela vai meio que se alastrando, né, para com o mundo todinho em dimensão planetária realmente. Eu te perguntaria para a gente encerrar. E com relação à preservação dos direitos humanos, os deslocamentos que vão acontecendo, né, as tentativas de deslocamentos dos civis, como é que você vê essa possibilidade e essa manutenção dos direitos, inclusive você sendo especialista dessa matéria, professor? Bom, tem considero que tem duas frentes que a gente precisa considerar. Primeiro, né, existe uma situação emergencial. Então, porque o conflito ele se exacerbou nesse determinado momento, nessas 2 últimas semanas, então existe uma situação emergencial, que é a ajuda humanitária.
é o socorro, né, para as pessoas que foram feridas, que estão na condição de refém, né, ou que estão sitiadas em determinados territórios, sem acesso à água, sem acesso à energia, sem acesso à comunicação, e agora começa a faltar até alimento. Então esse é o primeiro ponto. Existe a ajuda humanitária também, que é essa que está sendo reclamada e está sendo pautada no próprio Conselho de Segurança, que é a ajuda humanitária, a intervenção, a ação humanitária, na verdade, não é uma intervenção, mas uma ação humanitária para retirar as pessoas de outras nacionalidades que se encontram nesses territórios. E existe uma outra face desse conflito, que é o que as pessoas que não vão ser retiradas de lá estão passando e ainda vão passar, né? Porque existe a situação daqueles que se encontram em situação de transitoriedade naquela região, que é quando o primeiro-ministro da Inglaterra, eu vi hoje, também me atualizei, fazendo a proposta para que fosse permitida a criação de um corredor humanitário para que fosse retirados os reféns ou as pessoas que se encontram na faixa de Gaza de nacionalidade britânica, né? Então, essa é uma questão. A outra é as pessoas que vivem ali dentro. Então, existe uma frente para ser atacada, que é a de proteção humanitária, para minorar o sofrimento das pessoas que se encontram transitoriamente lá ou que estão diretamente afetadas pelo conflito. E existe a segunda parte, que é a situação que vai, de fato, fazer com que a realidade da região mude, né? Que a perspectiva dos direitos humanos para quem vive e vai continuar vivendo naquela região, porque o conflito também não vai acabar agora, né? Então, e a situação de guerra, ela também não tem uma sinalização de que ela vai se encerrar num curto período de tempo. Então, a ação humanitária agora parece ser o foco principal, né? Agora, o que está por trás, que é como essas pessoas elas vão continuar vivendo na região, né, em face da exacerbação dessa tensão, aí esse é um outro capítulo, né, da história desse conflito que já perdura esse tanto de tempo. Professor, doutor Dimas, olha, eu te confesso, é um privilégio ser jornalista, porque eu aprendo muito com um especialista do teu nível, da sua competência, é um privilégio para nós. Agradecemos a sua atenção privilegiada, você é um especialista, é doutor nessa área. Realmente você muito contribuiu para a elucidação, para que nós possamos entender um pouco mais desse conflito, que, repito a você, para nós, pessoas comuns, é muito difícil acompanhar, entender essa evolução. Professor Dimas, doutor, muito obrigado e uma ótima tarde para você. Eu que agradeço, Sérgio. Estou sempre à disposição de vocês. Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Professor Dimas conversou com a gente. Você veja, eu, na verdade, muitas das vezes preciso desse tempo, né? Preciso ouvir com calma, com atenção, porque, no meu caso específico, quanto eu aprendo e ouvir uma pessoa que entenda profundamente de uma questão extremamente complexa, tremendamente complicada para quem é da área, para quem vive o tempo todo. Imagina nós, pessoas, repito, pessoas comuns, não é verdade? Muito bom. Obrigado, professor doutor Dimas.